Bem-vindos ao canal Bíblia em um ano. Aqui nós lemos a Bíblia juntos todos os dias. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe. Acompanhe também pelo Spotify e YouTube Music para ouvir a Bíblia onde estiver. Os links estão no comentário fixado. Vamos juntos completar a leitura da Bíblia em um ano. Antigo Testamento, Isaías capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura dos seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplainarei montes. Eu derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não me conheça, de forma que desde o nascente até o poente saibam todos que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça, derramem nas nuvens. Que a terra se abra e faça brotar salvação. Que com ela cresça a retidão. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contende com quem o formou, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, o oleiro não tem mãos? Ai daquele que diz ao seu pai, o que você gerou? Ou à sua mãe, o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordens sobre o trabalho das minhas mãos. Fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. As minhas mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei Ciro na minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, sem exigir pagamento nem recompensa alguma, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, os produtos do Egito e as mercadorias de Cuxe e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e pertencerão a você. Eles a seguirão e, acorrentados, passarão para o seu lado. Eles se inclinarão diante de você e implorarão a você, dizendo, certamente Deus está com você e não há outro. Não há outro Deus. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor, e não há outro. Não falei secretamente de algum lugar em uma terra de trevas? Eu não disse aos descendentes de Jacó, procurem-me em vão. Eu, o Senhor, proclamo a justiça e anuncio o que é certo. Ajuntem-se e venham. Reúnam-se, vocês fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que deve ser, apresentem provas, que eles se aconselhem mutuamente. Quem há muito predisse isto, quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim, todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará.
Dirão a meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor todos os descendentes de Israel serão considerados justos e exultarão. Isaías capítulo 46. Bel se inclina, Nebo se abaixa. Os seus ídolos são levados por animais de carga. As imagens levadas por aí são pesadas, um fardo para os exaustos. Eles juntamente se abaixam e se inclinam. Incapazes de salvar o fardo, eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem-me, ó descendentes de Jacó, todos vocês que restam do povo de Israel, vocês a quem sustento desde que foram concebidos e que carrego desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e os levarei. Eu os sustentarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar, ou a quem me considerarão igual? A quem vocês me assemelharão para que sejamos comparados? Alguns derramam ouro da bolsa e pesam prata na balança. Contratam um ourives para transformar isso em um deus. Inclinam-se e o adoram. Erguem-no ao ombro e o carregam. Põem-no em pé no seu lugar, e ali ele fica. Daquele local não consegue se mexer. Embora alguém o invoque, ele não responde. É incapaz de salvá-lo da sua aflição. Lembrem-se disso, gravem-no na mente. Considerem seriamente no íntimo, ó rebeldes. Lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos, o que ainda virá. Eu digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina. De uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da retidão. Estou trazendo para perto a minha retidão, ela não está distante, e a minha salvação não será adiada. Concederei salvação a Sião e o meu esplendor a Israel. Novo Testamento. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Portanto, uma vez que não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. Mas enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé, a fim de que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os tentasse e tornasse inútil o nosso trabalho. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, tanto quanto queremos ver vocês. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos encorajados por causa da fé que têm, pois agora vivemos, uma vez que estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus em relação a vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia oramos intensamente para que possamos vê-los e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros e por todos, tanto quanto o nosso por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém. Chegamos ao fim de mais uma leitura. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aqueles que são importantes para você. Que Deus nos ajude a completar esta jornada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até amanhã.